Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a blástula, né? O período de blástula. O período de blástula é um período bem importante. E o período de blástula, ele surge já com o período de clivagem, junto do período de clivagem. Por quê? Quando vão surgindo as clivagens, vai surgindo o espaço ou a blastocele ou balastocele, né? O espaço lá que fica a, a, aquela cavidade, né? E os blastômeros em volta. Então a blastocela ela já começa a surgir na fase de 8 blastômeros. Então, já com 9 horas após a fecundação, a gente tem o desenvolvimento de uma blástula inicial. Tá? Depois, com 14 horas, temos uma blástula intermediária. Tá? E com 22 horas, nós vamos observar uma blástula em sua fase final, onde a gente vai ter um blastocele enorme, bem grande já, né? Bem grande, deslocado basicamente no eixo animal, ou pro eixo animal, e a gente vai ver uma grande quantidade de células no eixo animal. Por quê? Porque no eixo animal a gente vai ver muito mais, a gente vai ver a proliferação das células, muito mais células, devido à ausência de vitelo ou pouco vitelo lá. Então, a gente vai observar que no eixo animal, a gente vai ter cerca de umas 6 mil células, tá certo? Umas 5 a 6 mil células. E o polo animal, como a gente já viu, vai formar o ectoderma, o polo vegetal, o endoderma, e as células abaixo da blastocele vão formar o endoderma. Na realidade, o polo vegetal vai formar o endoderma, e aqui embaixo as células abaixo do blastocele vão formar o mesoderma, tá, gente? É mesoderma aqui é mesoderma, tá? Agora uma parte importante é a transição da blástula para a gastrulação. Essa parte é muito importante. Por quê? Porque é nesse momento que vai haver a ativação do genoma zigótico, tá bom? Essa condição é muito importante. Lembra que a gente já vem falando isso já há algum tempo? Então, a ativação até esse 12º ciclo celular, a gente vai observar basicamente que só ocorrerão as proteínas e os RNA mensageiros são basicamente do ovócito, né? São basicamente do ovócito. Então, a partir desse momento, a gente vai ver a transição ou a ativação do genoma zigótico e esse genoma que era apenas do ovo, ele vai desaparecer, vai deixar de funcionar. E à medida que diferentes genes começam a ser transcritos, tá, os blastômeros adquirem a capacidade de se tornarem móveis. E acredita-se que algum fator que está no ovo, sendo absorvido pela cromatina recém-sintetizada, começa a mudar, a fazer essa transição. Então, alguns eventos desencadeiam essa transição de blástula média e envolvem essa modificação da cromatina. Em primeiro lugar, alguns promotores são desmetilados, permitindo a transcrição desses genes, e durante os estágios de blástula tardia, a perda da metilação de promotores de genes que são ativados pela transição da blástula média. Esta desmetilação não é vista em promotores que não são ativados na blástula média, na transição da blástula média, e nem em regiões codificantes por genes de blástula média. Então,
esses promotores são a metilação na L-lisina 4 e na histona H3. Então parece que a formação de certos promotores de nucleossomos associados podem desempenhar um papel crucial na regulação e no momento de expressão gênica no estágio de blástula média. Também acredita-se que uma vez que a cromatina nos promotores tenha sido remodelada, vários fatores de transcrição, como as proteínas VEG1 formadas, VEG1T formadas no citoplasma vegetal a partir do RNA mensageiro materno, como a gente já havia falado, se ligam aos promotores e iniciam uma nova transcrição. E assim começam a secretar diversos fatores, tá certo? Então, essa transição da blástula é basicamente a ativação do genoma zigótico por meio da desmetilação de alguns fatores de transcrição, de alguns fatores que a gente está vendo aqui, alguns fatores genéticos.